Toda vez que eu escuto coisas como, ah, mas e a história? Ah, não, mas a história também, não, mas os furos de roteiro, eu me sinto tão no começo dos anos 2010 que, pelo amor de Deus. Desculpa começar assim, é porque realmente eu não entendo como as pessoas ainda vão assistir a John Wick, no caso aqui é o John Wick 4, né, o Baba Yaga, que tá acabando de ser lançado nos cinemas brasileiros, com esse tipo de raciocínio de que falta história. Parece que o diretor, o Chad Stahelski, que comanda essa franquia desde que ela começou em 2014, né, ele disse assim, olha, se vocês achavam que faltava história, não sei o que, vamos aqui aloprar 100% e enxugar a coisa, a essência dela, a essência da essência da essência, ou melhor, no caso a quinta essência mesmo. John Wick 4 é sem sombra de dúvida o melhor dos 4 filmes lançados até aqui, e essa é uma competição braba, porque o terceiro é fabuloso, e não só isso, ele é um dos grandes filmes de ação dos últimos tempos e com certeza de todos os tempos. Mais pra frente a gente vai conseguir falar isso com um pouquinho mais de precisão, né, porque a gente tem que esperar o filme assentar um pouco. Pois bem, antes de entrar em detalhes sobre o filme e de explicar por que eu achei o filme tão espetacular, vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, né? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça, claro, de curtir também o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho das notificações aí abaixo sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode, logicamente, me acompanhar nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Letterboxd, porque eu tô sempre comentando sobre lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. Especialmente lançamentos, mas outras coisas no mundo do cinema também. Bom, aqui no quarto John Wick, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou do que aconteceu do terceiro pra esse, né? Se no terceiro ele tava sendo perseguido e colocaram uma recompensa milionária pela morte dele, né? Pela cabeça dele, agora ele continua sendo perseguido pela alta cúpula, né? Essa organização criminosa, esse grande conselho do crime dentro do universo de John Wick, mas ele precisa elaborar uma estratégia para não só ficar matando o pessoal aleatoriamente, já que sempre vão encontrar uma forma de, né, sempre vão substituir o atual comandante da alta cúpula por outra pessoa, no caso aqui quem está à frente dessa perseguição ao John Wick é o personagem do Marquês, vivido pelo Bill Skarsgård, então ele precisa de mais do que simplesmente sair matando as pessoas, ele precisa de uma estratégia para conseguir finalmente a liberdade dele, a paz dele que ele procura há muito tempo e que ele não tem, né? Ele tá sempre fugindo ou matando, tá sempre sendo perseguido. Quando eu disse mais cedo que esse quarto filme enxuga John Wick e leva tudo à essência, apesar dele ter 3 horas de duração, que é realmente um negócio impressionante para um filme de ação, é porque ele faz exatamente isso mesmo. Se nos anteriores você ainda tinha ali aqui um quê de barriguinha, um quê de história, uma ceninha ou outra, que parece que está inserindo um personagem novo só para trabalhar um pouco mais aquilo ali à frente, aqui não. Aqui, apesar de você ter realmente vários coadjuvantes importantes, todos eles estão aqui pela funcionalidade da ação. Todo mundo aparece aqui para ter 3 ou 4 linhas de diálogo e para uma preparação muito estilosa para a ação. Tem sim cenas em que pouca coisa acontece no sentido de a ação, a luta em si não decorrer, mas você tem essa preparação que eu tô falando, você tem esses olhares, você tem essa tensão em relação ao que vem pela frente. Então não são cenas mortas, pelo contrário, são cenas talvez até mais vivas do que algumas das lutas do filme, se é que isso é possível. Mais uma vez o Chad Stahelski, que é um dos grandes coreógrafos de ação em atividade, consegue fazer com que as lutas sejam altamente visíveis em todos os cenários. Eu gosto muito como, mais uma vez, os cenários dele aqui são palcos, né? São palcos assépticos de ação. A luz está o tempo inteiro mudando, tem cenários que são mais verdes, tem cenários que são azuis, tem cenários que são fosforescentes, tem cenários que são dourados. É tudo bem realmente coisa de altar mesmo para que a ação aconteça, porque ele realmente venera a ação. Ele não é como outros cineastas de ação que não gostam da ação, que escondem tudo na montagem, que escondem os golpes na montagem, que querem facilitar a própria vida, acabando com a vida de quem vai montar o filme e deixando o filme horroroso. Não, Stahelski realmente ama o que ele faz e coreografa tudo de um jeito que os atores dançam na sua frente, né? É como se fosse realmente um balé de ação mesmo. Tem uma sequência, inclusive, que para mim ilustra muito bem o estilo do filme e o espírito da série, que acontece numa boate gigantesca, é uma cena que envolve um dos grandes heróis de ação, no caso, uma das grandes figuras do cinema de ação norte-americano, que eu não vou dizer quem é, porque ele tá irreconhecível embaixo de muita maquiagem e de um fat suit também, que é uma cena que, depois de
toda uma luta, depois de toda uma sanguinolência, depois de um massacre, você ainda tem muita gente dançando como se nada tivesse acontecendo. É isso pra mim que é maravilhoso em John Wick, é essa coisa absurda, essa coisa inverossímil e louca, que tá muito mais voltada pro estilo da ação, muito mais voltada pra uma ação concreta e física, do que pra qualquer tipo de raciocínio lógico que se passe dentro desse universo. Muita gente vai reclamar que é inverossímil, que o final, que as coisas que acontecem são absolutamente inacreditáveis, são impossíveis de acontecer, mas pelo amor de Deus, tem tanto cinema acontecendo ali na sua frente para você ficar se concentrando no que é possível ou não. Eu acho isso um desperdício sem tamanho. Eu acho que, como eu sempre trago aqui, os filmes têm que ser avaliados, têm que ser debatidos a partir das propostas deles. E claramente, a proposta de John Wick é operar em torno dessas coreografias esplendorosas e sensacionais e absolutamente inacreditáveis. Tem, na verdade, toda uma sequência aqui que se passa ao redor do Arco do Triunfo, né? Aquele monumento histórico em Paris. Aliás, boa parte do filme se passa em Paris, na verdade. Que é uma cena que parece que o Chad Stahelski assistiu a Missão Impossível 6, o efeito Fallout, e que disse assim, olha, essa sequência de 30 segundos aqui do Tom Cruise na moto em alta velocidade e na contramão, isso que vocês acharam sensacional, eu vou fazer 5 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais sensacional. Porque a sequência aqui, que se passa ao redor do Arco do Triunfo, tem o que? 10, 15 minutos de ação e é muito louco. E da mesma forma como as pessoas não param de dançar na sequência da boate que eu falei, aqui os carros também não param, ninguém para por causa do tiroteio não. Aqui realmente é como se você estivesse num gameplay em que o cenário é um obstáculo virtual ali para que você se divirta, para que você contemple a ação. Eu acho que isso é um negócio que é, num certo nível, revolucionário para o cinema de ação atual, mesmo que do ponto de vista narrativo, logicamente, John Wick continue seguindo princípios tradicionais do cinema de ação, o que é muito bom também. É muito importante que ele não queira mudar a roda do ponto de vista da estrutura e queira operar realmente a partir dessa insanidade, desse crescendo, que é o que ele sabe fazer melhor. Keanu Reeves, mais uma vez, está sensacional porque ele é a personificação da ideia geral aqui do filme. Ele tem limitações dramáticas, né? É um ator que todo mundo já sabe bem até onde ele pode ir, até onde não pode, mas essa série e, sobretudo, esse quarto filme aproveitam muito do que ele pode fazer, como a presença que ele tem de ação é forte e, principalmente, na sinceridade como ele fala, os diálogos mais bregosos aqui do filme, que é absolutamente incrível. O yeah dele é hilário e é absolutamente condizente com todo o resto da ação e com toda a loucura de John Wick. Claro, Ian McShane, Lawrence Fishburne, que já tem essa presença piloto automático, no sentido de que ele já sabe muito bem o que estão fazendo aqui e seguem muito bem. E se eu fosse reclamar de alguma coisa aqui, que não é uma reclamação, mas se eu fosse querer alguma coisa, seria um destaque ainda maior para o Shamier Anderson, que faz o tracker, né, o rastreador do John Wick, que é sensacional, é muito boa. A presença dele é forte, eu gosto muito do ator desde Stowaway, mas aqui ele demonstra que ele pode se tornar um grande personagem, uma grande figura do cinema de ação nos próximos anos. Eu espero que façam mais filmes dentro do universo de John Wick com essa competência, com essa genialidade e com essa inspiração para orquestrar o que há de mais absurdo e mais impressionante no combate, nas lutas do cinema contemporâneo. Perfeito! Do começo ao fim. Por essas e outras, na minha cotação, John Wick 4 fica com 5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. E se você que está assistindo agora de fato curtiu, eu quero que você comente aqui embaixo o que é que você acha de John Wick, qual é o seu preferido entre os 4 filmes, o que é que você achou desse quarto que está estreando agora nos cinemas. Grande abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.